Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, Canal 3, NET Claro. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo facebook.com/seu canal regional, facebook.com/jornal ABC Repórter e também pelos sites abcreporter.com.br e TV Grande ABC.com. No programa de hoje, mais um assunto em pauta, mas dessa vez sobre a questão do direito, da justiça brasileira, é claro, e também da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Caetano do Sul. Hoje aqui com o presidente da subseção, o advogado Dr. João Paulo Borges Chaga. Seja muito bem-vindo, doutor. É isso, obrigado. Uma boa tarde para todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, Wilson. Estamos aqui à disposição para tratar dos temas, do judiciário, das novidades do mundo jurídico e também falar um pouco da OAB de São Caetano naquilo que for interessante. Perfeito. Doutor, vamos abrir o nosso programa aqui já colocando o dedo na ferida. Recentemente, muito se falou e ainda se fala, se debate muito a questão do abuso de autoridade. Enfim, para nós, jornalistas, vou até abrir um paralelo aqui, existe uma dificuldade hoje maior do que já era antes. Por exemplo, na hora de produzir uma matéria sobre criminosos, que os próprios delegados, os próprios policiais, estão proibidos de passar detalhes da ocorrência, divulgar o nome do suspeito. Vamos usar aqui o termo suspeito, senão o doutor vai me dar uma puxão de orelha aqui, porque a pessoa só pode ser criminosa após o trânsito julgado, após que ela tiver a condenação judicial. Mas para quem acompanha o jornalismo policial, entende o termo que nós usamos aqui, até para ficar mais claro para o nosso leitor, para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Doutor, a lei está engessando muito, principalmente as autoridades policiais, né, doutor? Sim, a lei ela traz, na minha visão, acho que na visão de quem atua na área do direito e também para o pensamento da sociedade, é uma lei benéfica, uma lei que ela traz diversas implicações para aqueles que estão no comando, de cargos públicos. Então, na verdade, eles são representantes, do Estado que estão a serviço da sociedade. Então, pensando no cidadão, na sociedade em si, foi uma lei que vem em muita boa hora para que não existam justamente os excessos que alguns cargos podem gerar, Por exemplo, o cargo, você falou muito aqui, da questão policial. Então, os cargos, o primeiro cargo que você tem contato, realmente tem uma ocorrência, é o delegado, é o investigador, o escrivão, Então, às vezes podem ocorrer alguns excessos, como tanto na nossa atuação profissional como advogado, que houve uma grande conquista com essa lei, mas também na atuação da imprensa, de algumas informações, até por uma preservação, como você falou, a pessoa está no momento só. Nós estamos tendo um caso de repercussão aqui no ABC, agora. Sim, aqui, sim. Lógico, agora já houve o avanço, das investigações, tudo leva a crer que houve uma tragédia, familiar, mas até o momento se trata realmente, são suspeitos, algumas limitações nas informações para preservação, para que não ocorra algum tipo de dano, caso dano à imagem, ou caso a pessoa depois seja descoberta que realmente não cometeu o crime, ou não cometeu aquele delito. Outro assunto também em pauta, doutor, refere-se também à questão do juiz de garantias. Tem muito se falado, muito se debatido em Brasília, principalmente. O presidente Jair Bolsonaro deu algumas sinalizações, o ministro Moro também outro tipo de sinalização, enfim. Como que o senhor, como representante dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da cidade de São Caetano, e também como profissional, operador do direito no dia a dia, avalia essa questão do juiz de garantias? Até legal falar sobre esse tema, é muito, muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar aqui no novo programa do Walter, de personalidades, junto com o Dr. Ariovaldo e a doutora Rosineide Moritor, que também é conselheira seccional da nossa OAB, e a gente estava debatendo o ponto do juiz de garantia. O doutor Ariovaldo não está a favor, eu e a doutora Rose já apoiando muito essa ideia. O juiz de garantia já é algo que existe em outros locais, em outras nações, com uma atuação muito destacada,
né? A OAB, no sentido tanto federal quanto nossa seccional, né, tem apoiado a ideia do juiz de garantia, então, até porque entender que há uma maior fiscalização, né, uma maior, um avanço dentro do processo, do acompanhamento do processo, e porque, na verdade, quem vai fazer esse juiz de garantia? Muita gente diz, é um desprestígio ao judiciário, vai tirar o poder do juiz. Eu acho que não, só reforça o poder judiciário. Na verdade, quem vai fazer o juiz de garantia é o próprio magistrado, um outro magistrado, mas é da mesma carreira, são todos órgãos públicos, né? Porque o juiz de direito faz parte, né, do poder judiciário como órgão público, os juízes, né? Então, eu entendo que é reforçar o poder judiciário, é prestigiar ainda mais o poder judiciário. E eu acho que do pacote anticrime, que tem várias outras questões que aí eu já entendo que não são tão benéficas, claro, mas tem a sua relevância, mas acho que não sou tão adepto. O juiz de garantia foi uma ideia muito interessante do ministro Moro. Talvez o que pudesse ter acontecido fosse não chegar no fim do... né, chegar e colocar a goela abaixo, como o pessoal falou. Ter um pouco mais de discussão com a magistratura, com a OAB, com o Ministério Público, mas eu acho que a gente não pode ficar utilizando como desculpa falar que nós não temos estrutura. Né? Tem que investir na estrutura do Poder Judiciário, colocar mais coisas, como eu investi em várias outras partes de infraestrutura do país. Ô, doutor, para a gente deixar claro para o nosso internauta, para o nosso telespectador, qual que vai ser o real trabalho do juiz de garantia, por exemplo? Porque muita gente ainda tem dúvidas de como se dará esse trabalho e no que isso pode favorecer não só os processos em si, assim como o trabalho dos próprios advogados. Então, o juiz de garantia ele vai, na verdade, fazer um papel de revisão, né, da atuação naquele determinado processo. Até fazer também, dar uma visão... não ficar somente com o juiz que é o titular do processo. Então, ele vai fazer uma reanálise, uma nova análise das questões e também pode ser feito até no momento anterior. Pode acontecer também no momento anterior de cuidar de uma determinada parte do processo e depois, no segundo momento, o outro juiz que vai julgar vai fazer apenas a parte de julgamento do processo. Mas, na verdade, é mais uma questão de revisão da atuação do magistrado. Até chegar numa instância superior. Até chegar numa instância superior. Né? E até para evitar, eu acho que assim, que questões que não são tão... que não são só de direito, né, continuem chegando lá em Brasília. Né? Porque nós falamos, a terceira instância, na verdade não é, né? Brasília é uma instância superior, é uma instância para discutir, né, o descumprimento da legislação, das nossas legislações, né, seja o Código Civil, das leis federais todas, né, que nós temos, então os códigos que estão aí, consolidações de leis, né, e o STF, que é o guardião da Constituição Federal, que é da Carta Magna, né, discutir apenas questões de direito, discutir não aplicação da lei, não aplicação da Constituição Federal, só discutir essas questões, para não chegar situações... Não casos específicos, né, de uma única pessoa. Pode até chegar, porque naquele caso não houve aplicação da norma, mas não ficar discutindo o fato em si que gerou aquele problema. Perfeito. Doutor, até hoje o jornal ABC Repórter publicou uma notícia que me chamou muito a atenção. Provavelmente o nosso leitor, nosso telespectador, nosso internauta também tem a mesma dúvida que eu tive ao ler a notícia. Ela trata basicamente do seguinte, que o Ministério Público apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Guilherme Boulos, líder do movimento dos Sem Teto também do PSOL, por invasão ao apartamento triplex no Guarujá, atribuído ao Lula. Lula já foi condenado a isso. Aí eu me pergunto, até uma dúvida, claro, o senhor fica à vontade a comentar ou não comentar, surgiu uma dúvida por parte minha como jornalista, e também pode ter surgido essa dúvida da nossa audiência. Como o Lula pode ter incitado ou invadido algo que é atribuído a ele, é de propriedade dele? Cairia por terra a tese de que ele é proprietário sobre aquele imóvel. Por outro lado, se ele não é o proprietário do imóvel, ok, caberia a invasão.
eu particularmente não entendi muito essa denúncia do Ministério Público. Há aí uma questão de um contrassenso, né? Justamente como você destacou. Você não invade algo que é seu. Né? O que pode ser que tenha na denúncia é uma incitação indireta. Né? Eu não posso falar o caso, né? Porque eu não tenho o caso concreto, não tenho as provas, não tenho lá as situações, mas o que pode ter acontecido do Ministério Público ter dito que houve uma incitação por parte dele para que outros invadissem depois que já não, que estava em situação nebulosa, né, a questão do triplex. Então poderia ser para dizer que na verdade o Lula como mentor fez com que terceiro fosse lá invadir. Na verdade não é que Lula invadiu, mas na verdade ele incitou uma pessoa para fazer uma invasão. Mas mesmo esse imóvel, se como outras denúncias apontam que ele é o real proprietário daquele imóvel, ele fazendo a incitação, eu não estou aqui defendendo o Lula não, pessoal, muito pelo contrário. Há realmente se você for ver, não é lógico. Se ele é o proprietário, ele pode falar para alguma pessoa invadir, não, eu autorizei aquela pessoa a entrar porque o imóvel é meu. Ou seja, se o Lula negar essa incitação, ele admite a propriedade do imóvel também. Então tem os dois lados da moeda. A própria justiça diz que ele não é o proprietário ao falar que ele invade, e ele pode falar, não, eu não incitei porque o apartamento é meu. Ou seja, existem dois lados da moeda. Existem os dois lados da moeda. Realmente mas é uma situação bem controversa. Né? Até assim, falta lógica, até jurídica nesse caso, lógica jurídica no caso. Porque se ele é dono, ele não está mandando ninguém invadir. Ele está autorizando a entrada. Se ele não é dono, aí caberia, sim, uma incitação, uma invasão por parte dele. E aí também, na questão de que, no outro processo, em que há a questão de que estão dizendo que ele é dono do triplex, e aí, como que fica? Né, realmente é preciso ver como foi a denúncia, como que ela foi feita, para nós entendermos justamente o que é que o Lula foi denunciado. Né? Perfeito. Doutor, eu vou te pedir uma licença aqui, nós vamos fazer um breve intervalo. Na sequência do nosso break, nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação da OAB, do trabalho do senhor na subseção aqui da cidade de São Caetano. Fiquem ligados, até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp.
Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. De volta ao programa Direto da Redação, aqui no estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. Assunto em pauta, o mundo forense, a parte jurídica da advocacia, do direito. Aqui na cidade de São Caetano, no escopo também geral do nosso Brasil, eu recebo aqui o presidente da OAB São Caetano, João Paulo Borges Chagas. Ele é advogado, está à frente aqui da instituição que representa os advogados na cidade de São Caetano. Doutor, o senhor está como presidente na OAB São Caetano. Desde o momento da sua posse até agora, qual o panorama que pode ser traçado daquilo que já foi feito e o que pode ser implementado ainda na subseção? Eu acho que a gente teve várias conquistas, né, pequenas conquistas no âmbito da OAB São Caetano e também no quesito da OAB Geral São Paulo, comandada pelo presidente Caio Augusto. Né? Então, hoje você vê, por exemplo, na OAB São Paulo, vários benefícios que foram dados, né, como hoje, a partir desse ano, a Sociedade de Advogados não estão pagando anuidade, né, pensando já até na questão financeira, né, do país. Houve também a dispensa do pagamento da anuidade no ano para mulher advogada gestante. Então, e além de a possibilidade dos jovens advogados, que são aqueles até 3 anos, né, de OAB, terem cursos gratuitos EAD na Escola Superior de Advocacia. Legal. Isso no âmbito estadual, dentre outras grandes conquistas. Aqui em São Caetano, eu já atuava, né, como vice-presidente no outro mandato, mas a gente apostou muito em algumas situações. Primeiro, trouxemos um novo site da OAB para facilitar a comunicação da OAB, repaginamos também a parte de comunicação da ordem, mais moderna, né, com maior visibilidade para as pessoas saberem. Né, apostamos muito também nesse canal de comunicação com a imprensa, para que não só a advocacia, mas toda a sociedade ela tivesse conhecimento daquilo que é feito dentro da OAB. E um dos projetos mais bacanas que a gente fez foi o incentivo, não só à valorização da advocacia, mas a advocacia empreendedora, dando uma visão mais de empreendedorismo para a atuação do advogado. Então nós fizemos uma parceria com o Sebrae, né, o Sebrae já deu o primeiro ano de curso dentro da própria Legal. subseção da OAB, trazendo para o advogado, seja jovem ou mais antigo, que tem uma banca grande, uma banca menor, a possibilidade de ver o seu escritório ou a sua profissão de uma forma mais empreendedora, ver de forma mais empresarial, né? E isso foi uma das grandes conquistas, foi algo que a gente já tinha visto na época de campanha, né, quando eu era vice-presidente, e era um compromisso nosso. E, além de tudo, a gente investiu muito na parte de reforma das salas do fórum. Então, a gente reformou a sala do Fórum Civil, né, de São Caetano, repaginou, mais moderno, trouxemos novos aparatos. Também, na parte estrutural da própria sede, nós tivemos lá também a troca de aparelhos de computadores, todas essas, também trazendo para a certificação digital. Aqui em São Caetano nós temos o certificado digital para os advogados, né, fazerem, né, que hoje o peticionamento é todo eletrônico, então nós dependemos do certificado digital. Né, também fizemos a reforma do Plajan, a reestruturação do Plajan, que é o setor que atende, né, as mulheres vítimas de violência, que fica anexo à delegacia sede. E uma das grandes conquistas nossas foi também a permuta, né, do nosso terreno que nós tínhamos, né, que seria a construção da nossa sede própria, que hoje onde nós estamos é locado, não tem estacionamento, é uma boa sede, mas já é uma sede que, para o tamanho da nossa subseção, quando ela foi inaugurada, na época da gestão da doutora Rosângela, comportava a OAB 1.500 advogados. Hoje nós estamos em 2.700 aqui em São Caetano. Então, quase o dobro do tamanho, né? Com vários novos serviços, com pós-graduação, com folha certificado digital, livraria, farmácia, consultório odontológico, que nós temos tudo voltado para o advogado.
né? Então, hoje nós conseguimos, né, essa permuta do terreno, que o que nós teremos na construção da nova sede em um terreno que será, né, doado para a OAB, em troca da construção feita pela ordem, gastos totalmente da ordem, e a continuidade do serviço, da prestação de serviço, do atendimento jurídico da população carente que não pode pagar advogado. Nós temos aqui assistência judiciária São Caetano, que nós atendemos basicamente quase de 200 a 250 pessoas por mês. E tem uma previsão, doutor, para ser entregue esta nova sede da OAB? Então, nesse momento, o que passa é a desmembramento para doação do terreno, que vai para a Câmara, né? Isso é por iniciativa do Poder Executivo. Então, é feito estudo, passa, né, se faz o projeto, é encaminhado pelo prefeito para a Câmara Municipal, votado e feito, né, essa permuta, porque nós devolveremos, né, o terreno que nós temos em comodato ao lado da Faculdade Mauá e será doado esse que fica ao lado das dependências, onde eram as antigas piscinas do Clube São José. Né? E a partir daí, já está tudo liberado o projeto, na OAB, já o valor, né, liberado para a obra também já está totalmente disponível na ordem, e também na prefeitura também o projeto já está aprovado. É só uma troca de local, é feita a análise porque tem um plano diretor do local, né, então pode ser que seja feito alguns ajustes, mas a nossa ideia é que a obra possa ser entregue no final do ano, já para a possibilidade de utilização da advocacia e também da sociedade, que é muito importante, né, que a OAB é a Casa da Advocacia e da Cidadania. Porque todos os eventos que nós temos lá também são voltados, lógico que são eventos de caráter mais jurídico, né, mas é aberto à população em geral que tenha interesse de participar de uma palestra, de um evento, que as palestras na OAB são também gratuitas, né, somente mediante doação de algum alimento. Nós temos a Comissão de Ação Social que faz esse trabalho de verificar quais são as entidades que precisam de ajuda, então a gente pede a doação mais ou menos para aquela entidade que está precisando de alguma ajuda naquele momento. Mas a ideia é que ela fique pronta, né, até o fim do ano, ou no mais tardar no começo do ano que vem. Legal. Doutor, o senhor comentou aqui, claro, que a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na cidade de São Caetano é um local, claro, para se debater assuntos jurídicos, trabalhar em prol da advocacia na cidade, mas também a Casa da Cidadania. Me recordo, no último pleito municipal da cidade de São Caetano, a OAB abriu as portas para receber o debate dos prefeituráveis aqui no município. A OAB, diante do ano eleitoral, diante do pleito que se avizinha, enfim, tendo esta visão de cidadania, da democracia, de ser um espaço democrático, a OAB não toma partido por A, B ou C, por candidato A, B ou C, mas sim com um contexto de democracia, de discussão e debate sobre as coisas da cidade. Claro, cada advogado tem ali o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, sua ideologia, mas a entidade em si, ela é apartidária, né, doutor? Sim, sim. Pretende continuar com esse trabalho? Com certeza. Não digo de realizar um debate, mas, por exemplo, sabatinas com os prefeituráveis? Então, no nosso último mandato, a gente teve a ideia de, antes mesmo do debate, que a gente já começou lá na gestão do Dr. Adilson em 2012, nós convidarmos os pré-candidatos a prefeito para uma conversa com a diretoria. Então, os pré-candidatos iam até a OAB, eram recebidos, tudo, existia uma conversa com todos na época, os pré-candidatos que foram. Eu até naquele momento, por um afastamento de saúde do Dr. Adilson, eu estava como presidente em exercício. Então, na época do pleito, foram o atual prefeito, o Dr. Euríquio, o Dr. Paulo Pinheiro também esteve lá, o Fábio Palácio, que na época era vereador e pré-candidato a prefeito, Gilberto Costa, que também era pré-candidato a prefeito, e a vice-prefeita de então, que era pré-candidata a prefeita, a Lúcia Dalmos. Todos nós recebemos lá, debatemos, falamos quais eram os projetos até para a questão da advocacia, que nós também, como função primária, é a representatividade e a valorização da advocacia nossa, e também atuamos em defesa da democracia e da Constituição Federal e da sociedade.
Então, acho que é importante, a OAB tem que participar desse processo político, mas como você foi perfeito, de forma partidária. A OAB não é apolítica. Ela, pelo contrário, ela deve estar no processo político. Até na mesma época nós fizemos até um evento junto com o grupo do voto consciente, né? Então acho que a OAB tem que ter essa função de conscientizar. Tem as comissões de direito político eleitoral, né, comandadas pelo Dr. Marcos Navarro hoje em dia nessa gestão. E tenho certeza que vão ser feitos alguns eventos na questão de conscientização, de falar do voto, que é importante, todas as questões de interesse tanto da sociedade, como também dos advogados, que podem ter interesse de atuar, né, nessa questão eleitoral, que houve muitas mudanças. Né? Nós vamos ter uma eleição, a primeira eleição que hoje não pode mais, as legendas têm que ser totalmente puras para vereador, por exemplo. Né? Não pode haver as coligações. Então, com certeza, o OAB fará novamente esse chamamento dos candidatos, dos pré-candidatos, né, que temos que falar pré-candidatos, a prefeito, para ser recebidos pela diretoria. Eles podem explorar, tirar foto. Acho que é importante. O OAB tem que estar aberto, o OAB tem que participar de tudo. É isso que eu entendo. Né? E com certeza realizaremos o debate, né, lá na frente. Nesses dias, quando eles eram visitados, já saíam convidados para o debate da OAB. Depois surgiram as candidaturas da Sara Jane, naquela época, do Márcio Della Bella, se eu não me engano. Que foi pelo PT. Foi pelo PT. E o Vadinho foi o único que acabou não indo no debate da OAB, porque depois teve um debate também na Associação Comercial. Né? E aí eu acho que o Vadinho foi candidato pelo PV, se eu não me engano, acho que ele compareceu. Ele foi pelo PV, mas eu não lembro se ele compareceu ao debate. Na OAB ele realmente não compareceu. Ele não deu, na época não houve contato direto entre a OAB e o Vadinho, porque foi também uma coisa de última hora. E acabou até por eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa. Né? Quem faz o debate é que tem que ir atrás do candidato. Sim. Né? Então a entidade não conseguiu contato, também não houve, mas isso não importa. Né? Foi candidato, fez o seu papel democrático, né? Se colocou à disposição da sociedade. E a OAB tem que participar dessa forma. E também no dia das apurações, ter os seus representantes lá junto ao Poder Judiciário, né? Dentro do Colégio Eleitoral, quando está fazendo as apurações. E aí, essa é a função da OAB, né? Participar de forma partidária, né? E atuar em benefício da sociedade, conscientizando o voto, conscientizando que é importante participar do pleito, se inteirar das ações que cada candidato quer ter, tanto para o cargo majoritário quanto para vereador. Né? Perfeito. Doutor, últimos segundinhos do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Queria agradecer a sua participação, dar uma breve explanação aqui sobre a atuação jurídica, a atuação da OAB. Claro que pegarmos um assunto aqui, podemos ficar horas e horas debatendo, discutindo, sempre fazendo os contrapontos sobre os mais variados assuntos, mas infelizmente o tempo de televisão voa. Quero somente agradecer o senhor por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Wilson. Estou sempre à disposição. A OAB está à disposição sempre que vocês precisarem de especialistas. Nós temos diversos, né, colegas, advogados e advogadas que são de grande gabarito aqui na nossa subseção. E esse é o trabalho da OAB, de valorizar o advogado, valorizar a advocacia, se colocar à disposição da sociedade nesse sentido. E eu queria só, se permitir, deixar um recado, um convite para todos os advogados, os bacharéis e também aqueles que têm interesse. Em razão da reforma da Previdência, nós estamos abrindo um curso agora de pós-graduação em Direito Previdenciário, curso de especialização, que será, inclusive, coordenado pela doutora Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ela que coordenará e que terá início em março. Então, aqueles que tiverem interesse, só ir até a casa, né, ou ligar na OAB e falar com a Carla, que as inscrições estão abertas para esse curso. Tá certo, doutor, agradeço também ao nosso internauta, ao nosso telespectador, pela companhia, pela audiência. Até o próximo programa, um forte abraço. Tchau, tchau.